mas eu já tive que ajudar a socorrer muitas pessoas no nível parecido com esse. Por quê? Porque chega num lugar desconhecido, um lugar que você não está preparado, você não sabe como lidar com as coisas desse lugar. Então, o primeiro passo que a gente precisa ter quando a gente chega nesse lugar, nem sempre a gente sabe o que eu tenho que fazer quando eu chego num lugar desconhecido. Então, surge na nossa cabeça a pergunta: qual é o primeiro passo? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? E a primeira coisa, o primeiro passo que a gente tem que dar é entender que se a gente está num planeta novo, se a gente está indo para um planeta novo, nós também somos um planeta novo. Nós somos um universo. E eu vou explicar por quê. Esses talentos de vocês, isso que vocês têm aí no relatório, vocês têm os 5 maiores talentos de vocês. Sabe qual é a probabilidade de vocês encontrarem alguém que tenha os mesmos 5 talentos que você, na mesma ordem? Uma pessoa a cada 33 milhões de pessoas. Uma pessoa a cada 33 milhões de pessoas. Você é único. E olha só, existe uma possibilidade de você ter acesso a mais do que só os seus 5 primeiros talentos. Depois que vocês estiverem habituados, trabalhando, usando, é possível ver os 34 talentos que a gente tem. Qual é a probabilidade de vocês encontrarem alguém que tem os mesmos 34 talentos que você na mesma ordem? Se vocês somarem todos os átomos do universo e multiplicarem por 1000, a probabilidade ainda é menor de você encontrar alguém que tem os mesmos talentos que você. Portanto, você é realmente único e único. E detalhe, ainda que você encontrasse alguém que tenha os 34 talentos iguais ao seu, ainda assim os talentos não são iguais. Dá uma olhada nos colegas da mesa aí, vê se tem alguém que tem um talento igual ao seu. Se tiver, compara o relatório teu com o relatório dessa pessoa. Lê o que está escrito no seu, nesse talento, e o que está escrito no seu colega aí da mesa. Vê se tem. Ok? Perceberam que é diferente? Perceberam? Deu para perceber que é diferente? Eu vou usar aqui o outro personagem. Rafael e a Vitória. Rafael e Vitória, os dois têm estudioso. Quem mais tem estudioso aqui? Eu também tenho. Regra número 1: nunca tentem entender o talento lendo o nome dele. Porque esses nomes são horríveis em inglês e quando traduz para português fica pior ainda. Por exemplo, para a gente no Brasil, estudioso é igual nerd. Na verdade, o estudioso ele pode ser nerd, que é o meu caso, eu tenho estudioso e sempre fui nerd, mas não necessariamente. Tem muita gente que é estudioso, eu tenho escola, odiou a escola inteira. Porque o estudioso em inglês é um learner, então seria melhor traduzido como aprendiz. Portanto, o estudioso é aquele cara que gosta de aprender, mas alguns aprendem fazendo, outros aprendem falando, outros aprendem discutindo, outros não aprendem. Tá? Tô brincando. Então, olha só. Se eu olhar para o estudioso dos dois, a gente vai ver o seguinte. Olha aqui esse primeiro estudioso. Há boas chances de que você veja a si mesmo como um membro contribuinte do grupo. Agora, olha lá fora. Por natureza, você pode preferir se inscrever em classes exigentes. São coisas completamente diferentes. Portanto, o primeiro passo para você aprender a não cair na falácia de que é melhor ser igual a todo mundo é entender que é impossível ser igual a todo mundo. E sabe o que é mais doido? Você não tem nem mérito, nem culpa de ser quem você é. Você não escolheu ser assim, porque os talentos eles são genéticos e depois são desenvolvidos na infância e no começo da adolescência. Depois acabou. Quem aqui já tem mais de 16 anos? Levanta a mão aí. Já era, tá? Já era.
Já era. Não muda mais. Não muda mais. Quem você é hoje, você vai ser pro resto da vida, no que diz respeito a talentos. Óbvio que você vai aprender um monte de coisa nova, óbvio que você vai aprender a usar os seus talentos de outras formas, mas os seus talentos de hoje vão ser os seus talentos para sempre. Então olha só, você é única e único no universo, você é mais improvável do que 1000 vezes a soma de átomos do universo. Olha quão único a gente é. Você não muda mais quem você é hoje, em termos de talentos. Você é pro resto da vida. E a gente não se olha, a gente não se estuda. Olha para quanto tempo vocês passaram na vida de vocês já, na escola, quem já fez faculdade, na faculdade, na pós-graduação, lendo livros, e são tudo teorias de terceiros. E teorias de terceiros, elas mudam. Surge um chat GPT e muda tudo. Minha filha teve que fazer um trabalho na escola essa semana, e ela estava com muita dificuldade, me chamou para ajudar. Falei para ela assim: filha, chat GPT, depois você só transcreve. Acabou. O professor que quer dar aula hoje, ou ele considera que existe o chat GPT, ou ele está naquela engana que eu gosto. Porque surge o chat GPT, surge uma inteligência artificial e tudo muda. Mas sabe quem não muda? Você. Você é a única constante na tua vida até o teu último suspiro nessa terra. E para aqueles que acreditam em vida depois da morte, você é a única constante com você pela eternidade. E a gente não se estuda. Compara quanto tempo vocês passaram na escola, lendo livros, etc. Com quanto tempo vocês passaram meditando, fazendo terapia, passando por um processo de coaching, com coaches que prestem, não esses que a gente vê na internet. Compara com o tempo que vocês investiram aprendendo coisas de terceiros. Portanto, o que eu estou aqui para dizer para vocês é que é hora de você olhar para você. É hora de você começar a olhar para você e se entender. Não espera você precisar. Olha que evento legal que foi preparado para vocês. Um evento que teve uma dinâmica super legal, que teve um café super legal, uma empresa super legal. Você pode hoje. Então queira a partir de hoje, para não chegar um dia onde você deva, onde você precise e você não esteja preparado para. Eu passei muito tempo lá nos Estados Unidos, na Gallup, estudando essa metodologia, e quando eu voltei de lá, minha vida foi transformada. Porque eu sempre fui feliz dando treinamento, sempre adorei, faço isso há 27 anos, mas quando eu voltei da Gallup para cá, eu entendi como é que eu posso ajudar a Vitória a ser feliz. Antes, eu só ajudava as pessoas a terem conhecimento de terceiros que muda quando as ideias e as verdades mudam. Mas hoje não. Hoje eu posso ajudar vocês a entender quem você é. E isso que a doutora Xerri está fazendo com vocês, acreditem, vai ser muito útil para vocês aqui, mas vai reverberar o teu relacionamento com seu marido, com seu namorado, com seus filhos, com seus pais, na escola. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem faculdade, e quando você entra, a primeira coisa que você faz é o seu teste de talento federal. E com base nisso, os professores direcionam as matérias, as tarefas, as provas, de acordo com aquilo que você nasceu para ser. Então entenda, se a gente quer estar preparado para lidar com qualquer coisa nova, de a metáfora aqui é um planeta, mas pode ser qualquer coisa, você tem que entender que você é único, que você é único. Mas Rodrigo, como é que pode alguém saber mais de mim do que eu mesmo? Tem um ditado chinês que diz que o último que percebe a água é o peixe. O último que percebe a água é o peixe. Todo mundo vê a água, menos o peixe. Todo mundo sabe quem vocês são, menos vocês. Por quê? Porque você não está fora de você. Tem um filósofo, tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que o relógio não pode saber as horas. Porque para o relógio saber as horas, ele tem que deixar de ser relógio.
E se ele deixa de ser relógio, ele não tem mais horas. Portanto, todo mundo sabe as horas, através do relógio, mas o relógio não sabe que horas são. Vocês são relógios, nós somos relógios. Ninguém sabe menos de nós mesmos do que nós. Portanto, a Gallup traz para a gente uma ferramenta que é o Critical Strengths, que é esse relatório que eu estou falando para vocês, que tem quase um século de estudos, feito por um dos institutos de pesquisa mais importantes do mundo, é o maior instituto de pesquisa do mundo. O que vocês conhecem hoje sobre pesquisa de opinião pública, pesquisa para qualquer tipo de pesquisa, a Gallup inventou essas pesquisas. O Brasil não tem nenhum prêmio Nobel, a Gallup tem 2. Pra vocês terem uma ideia de quão séria é essa empresa, que há 100 anos vem estudando 100 pessoas de 198 países para entender, para poder ajudar vocês a saber quem vocês são. Só o teste para lançar esse teste foi testado por 2 milhões de pessoas, para poder ter certeza que a Vitória ia fazer o teste e ia dar exatamente quem ela é. Olha a importância da ferramenta que vocês têm na mão de vocês, que não é barata e que vocês estão ganhando. E veja, a doutora Sherry está dando isso para vocês, não é só porque ela é boazinha, mas é porque isso vai trazer resultados para a doutora Sherry. Mas sabe para quem vai trazer resultados também? Para você, aqui dentro e fora daqui. Então eu não sei se vocês estão percebendo a importância disso. Eu tenho treinado pessoas no Brasil e fora do Brasil sobre essa metodologia. Eu já treinei empresas no Brasil, em Portugal, em Angola, em Moçambique, também de maneira online nos Estados Unidos, na Europa. Empresas estão aprendendo a como usar essa metodologia. E em São João da Boa Vista tem uma empresa que está fazendo isso. Eu queria dar os parabéns ao pessoal da doutora Sherry por estar anos-luz à frente das empresas de São João e muito à frente das empresas do Brasil. Rodrigo, até eu participei de um curso, no Vale do Silício, também nos Estados Unidos, com os maiores profissionais de RH do Brasil, eu não tinha voltado para RH. Não conhecem, não sabiam dos pontos fortes. Eu falando assim, com muita paixão, e realmente é uma coisa que as pessoas ainda não abriram os olhos para isso. Aí vocês podem perguntar assim, mas lá no Vale do Silício vocês não sabiam? Será que a doutora Sherry não está errada? Será que ela não está comprando algo que os outros não compram porque é ruim? Tá bom. 95% das 500 maiores empresas do mundo usam essa metodologia. Será que eles estão errados? Não. Então, vocês estão muito à frente. Eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde as empresas vão despertar para isso. E aí todo mundo vai querer saber os seus talentos. Enquanto as outras empresas não despertarem, vocês têm um diferencial competitivo. Usem isso. Usem isso. Agora, como eu disse, essa metodologia foi criada pela Gallup. E a Gallup, ela não faz uma metodologia porque ela acha que vocês têm... Qual é o seu nome? Letícia. A Gallup não faz uma metodologia porque ela acha que a Letícia tem determinados talentos. A Gallup faz pesquisas. Quando ela descobre essa metodologia de talentos, ela chega em Harvard, vocês já ouviram falar, e entrega todo esse material para Harvard e fala assim, ó, vê aí se a gente tem razão no que a gente descobriu. Talvez a gente esteja errado. E Harvard vai estudar isso e descobre um monte de dados interessantes. Eu vou dizer alguns para vocês. Empresas que usam essa metodologia chegam a ter até 29% de aumento nas vendas, reduzem até 60% acidente de trabalho, reduzem até 70% o turnover, rotatividade, demissão de pessoas. As pessoas são 3 vezes mais felizes do que nas outras empresas. Mas olha só, a pesquisa de Harvard não diz que quem tem o relatório tem tudo isso. A
pesquisa de Harvard diz quem usa os seus relatórios. É por isso que a gente está aqui hoje para falar disso, como é que usa. E eu vou falar bastante aqui no começo, mas depois vocês vão trabalhar. Eu vou falar menos, vocês vão trabalhar mais. Tem como esse relatório dar errado? Não tem como. Algo melhor, tem uma forma. A única forma desse relatório dar errado é se quando vocês responderam ao teste, vocês não foram honestos. Portanto, se quando você estiver lendo o seu relatório, você lê algo que você não se identifica, a melhor pergunta nunca é: será que eu sou assim? A melhor pergunta sempre é: por que será que eu não estou vendo isso em mim? E aí, se você começa a mostrar o relatório para as outras pessoas, você às vezes vai se surpreender com pessoas dizendo assim: cara, você é muito assim, você só não está vendo. Ele é imutável, eu falei para vocês, não vai mudar nunca, seus talentos variam. Daqui 20 anos, se você fizer o teste, vai dar os mesmos talentos, com 78% deles nas mesmas posições, e 22% vai mudar de posição, mas ainda vai estar dentro dos seus talentos. Por isso, é uma ferramenta extremamente importante, e como eu disse, é uma ferramenta única, ninguém tem igual ao seu no mundo. Pode comparar depois, vocês vão ver como eu tenho razão. Sabendo isso, é muito importante que a gente saiba como cada um aqui pode contribuir. Por quê? Porque se nós somos diferentes, a gente não é como dos 80 bilhões de seres humanos que passaram pela Terra, ainda não é perfeito. Mesmo assim, não é perfeito. Ah, Rodrigo, o que você está falando é óbvio. Tá bom, vamos ver se é óbvio. Quem tem filho em idade escolar aqui? Levanta o braço. Vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Pode responder, não precisa ter medo, não. Pergunta minha nunca tem certo ou errado. Tá bom? Teu filho chega em casa com um boletim da escola. E ele só tem 2 matérias na escola, português e matemática. E ele tirou 10 em português e 5 em matemática. Você dedica mais tempo para conversar com ele sobre os 10 que ele tirou em português ou sobre os 5 que ele tirou em matemática? Olha para os seus pais. Seus pais dedicavam mais tempo a te cobrar pela nota que você tirou ruim, ou a te ajudar a melhorar ainda mais as notas que você foi bem. Portanto, a gente vem aqui, eu venho aqui na frente, o Marcão vem aqui na frente e diz que um dos caras que ele mais admira na história da humanidade ainda não é perfeito, e a gente vai para casa e quer fazer nossos filhos serem perfeitos. Sabe por quê? Porque a escola ensinou a gente a ser assim. Eu não sei hoje como é, mas na época que eu estudei, quando o mundo era preto e branco ainda, na escola pública, a média para passar era 5. Agora olha só, imagina que na escola você tinha 10 matérias. Se você tirasse 10 em 5 matérias e 0 nas outras 5 matérias, você repetia de ano. Só que você tinha somado 50 pontos. Agora, se você tirasse 5 em 10 matérias, você passava de ano. Mas você tinha somado os mesmos 50 pontos. Portanto, a escola ensinou para a gente que é melhor ser medíocre do que ser excelente em algumas coisas e péssimo em outras. E a gente leva isso para a nossa casa, para os nossos filhos. A gente leva isso para o trabalho e a gente cobra a gente dessa forma. Só que eu garanto para vocês, todas as pessoas admiráveis da história da humanidade foram aquelas que eram péssimas em algumas coisas, mas excepcionais em outras. É por isso que a gente chama essas pessoas de estrelas. Porque uma estrela, ela tem picos e vales. Ou seja, ela tem coisas muito boas e coisas muito ruins. Quem não tem vales, mas também não tem picos, está mais para um círculo. E eu que estou parecendo um círculo atualmente, garanto para vocês que não é bom. Ninguém fala assim, esse cara é um círculo. As pessoas falam, esse cara é uma estrela. Então é importante que vocês aprendam que, você não é bom em tudo. Não acreditem nessa falácia que alguns gurus de internet dizem que você pode tudo o que você quiser. Você não pode tudo o que você quiser. Eu posso tentar quanto eu quiser, eu não ser o Neymar. Eu posso tentar quanto eu quiser, eu não vou ser a Ana Botafogo, que foi a primeira bailarina do
municipal. Eu posso tentar quando eu quiser, eu não vou ser vocês, nem de vocês. Portanto, quando alguém diz assim para vocês, é fácil ficar rico, é só fazer o que eu fiz, responda para ele assim: só tem um problema, eu não sou você, eu não sei fazer o que você fez, eu não consigo, por mais que eu queira. Portanto, o sucesso das empresas está num outro caminho. O sucesso das empresas está em saber no que eu não sou bom, e nesse grupo quem é bom naquilo pode me ajudar. Isso é trabalho em equipe. Só que a gente gosta mais de quem se parece com a gente, porque eles não veem os meus erros. Afinal de contas, eles estão cometendo os mesmos erros. Agora, quem vê meus erros e aponta é um chato. O cara é chato, só fica falando que eu não faço de bom. Sim, ele está vendo onde você é, mas é ali que você cresce, é ali que você muda. Você muda porque você se torna melhor naquilo? Talvez, mas principalmente porque você encontra alguém para te ajudar naquilo. Para de tentar fazer. Então a gente precisa entender, vocês precisam entender na mesa de vocês aí, e daqui a pouco eu vou dar um tempo para fazer isso. Quem dessa mesa pode te ajudar naquilo que você não é bom? E está sempre ligado nisso. Sempre ligado nisso. Uma vez que eu entenda como cada um pode contribuir, ou melhor, para que eu entenda como cada um pode contribuir, eu preciso entender de duas coisas. Eu preciso entender sobre eu e eu preciso entender sobre você. Agora, quer ver uma coisa interessante? Não respondam, não se manifestem, não passar vergonha. Mas você já deve ter ouvido pessoas dizerem assim: ó, eu sou péssimo em guardar nomes. Já ouviram falar isso? Não se manifestem. Não se manifestem. Mas deixa eu dizer uma coisa: se você não tem uma deficiência cerebral, você é super capaz de guardar o nome de pelo menos umas 10 pessoas imediatamente. Sabe por que a gente não guarda? Porque a gente não está nem aí. Essa é a verdade. Se vocês entrarem no meu Instagram, sabe lá os fixados, aqueles stories fixados? Tem um bem antigo lá, que eu estou até sem bigode, estou só de barba, estou mais gordinho, um pouco. E vocês vão ver lá eu dizendo uma coisa: cada ser humano está cuidando uma batalha, e você não sabe qual é a batalha das pessoas. E às vezes, tudo o que aquela pessoa vai ter naquele dia é um tudo bom? Bom dia. Vindo de você. Mas a gente não está nem aí. Porque cada um está correndo atrás do seu. Mas se eu quero ser produtivo, eu preciso entender quem são as pessoas que estão do meu lado. Se eu disse para vocês agora há pouco que a Gallup aponta 34 talentos, e se você só sabe os seus 5 primeiros, a gente pode dizer que vocês são quebra-cabeças de 34 peças, das quais você só tem 5. Se você quiser saber que imagem aparece nesse quebra-cabeça, você vai precisar de outras peças que você não tem. Sabe quem tem essas peças? Teu colega aí do lado. É aquele talento que ele tem e você não. E quando você entender como que esse talento vê o mundo, você vai ampliar a tua forma de ver o mundo. Mas a gente não quer, porque eu tenho que sair assim e ir embora para casa. Mas a gente não quer, porque eu tenho um monte de coisa para fazer aqui nessa planilha do Excel. Mas a gente não quer, porque, meu Deus do céu, eu estou super atrasado nos meus trabalhos. Mas a gente não quer, porque a gente não quer. Então, se eu quero ser produtivo, eu tenho que entender muito de mim, e eu sou o universo. Mas eu tenho que entender muito de vocês são outro universo. Portanto, nós estamos aqui no multiverso da loucura. Cada um aqui é um grande universo. Agora, esses 2 passos, então, passam, o primeiro deles, por autoconhecimento. Quem sou eu? A resposta para a pergunta: quem sou eu? Tem um filósofo que tem uma frase bem legal relacionada a isso, que ele diz o seguinte: prestem bem atenção, você está condenado a se tornar quem você é. Você está condenado a se tornar quem você é. Pode notar o quanto você quiser. No fim da vida, você vai ser quem você é. Então, já que é assim, que tal a gente já ser logo quem a gente é e pensar como é que eu ganho dinheiro sendo feliz sendo quem eu sou? E tem jeito.
Digo mais, só tem esse jeito. Agora, a gente, para ter autoconhecimento, precisa meditar, precisa estudar, precisa pensar. E a gente não faz isso. Lembra aí quando foi a última vez que você parou para pensar em algo sobre você? Para tentar entender algo sobre você? Quem faz terapia aqui deve ter feito isso semana passada. Isso é muito importante. Quem não faz, talvez tenha passado já meses ou quem sabe anos sem parar um minuto para olhar, para pensar quem você é. Portanto, já que a gente está aqui, já que a gente está tendo essa oportunidade, num ambiente tão gostoso, vamos ter um tempinho para a gente pensar quem a gente é? Então eu vou dar 10 minutos para vocês, para na mesa, quem está de frente um para o outro, vocês contarem para o outro o seguinte: quem eu sou? Veja só, pessoal, não estou perguntando o que você faz. A gente tem mania no Brasil e no mundo todo, quando alguém chega para a gente e diz assim: Rodrigo, quem é você? Eu digo a minha profissão. Ah, eu sou palestrante. Não, eu não sou palestrante. Eu estou palestrante. Eu não nasci palestrante, eu não nasci bebezinho lá, catando o microfone e comecei a falar. Então, quem você é de fato? Quem você é de fato? Depois, como os meus talentos me descrevem? Então, pega lá, como é que o teu primeiro talento se descreve, te descreve, o segundo, o terceiro? E por último, o que eu mais amo desses meus talentos? Desses 5, qual que quando eu li, eu falei assim: caramba, que delícia ser assim?